Oi, gente, tudo bem? Então, eu me chamo Ellen, eu sou da CRU, na UFC, no campus do Benfica, eu faço letras. E hoje eu vim compartilhar com vocês um pouco sobre o tema oração e leitura bíblica na base da jornada cristã. Primeiramente, falando um pouco sobre a oração, né? O que é a oração? Orar é falar com Deus, é nutrir um relacionamento com Ele. A gente tá sempre buscando relacionamento, sempre buscando ser ouvido, ter alguém que nos escute, que seja confiável. E Deus, o Todo-Poderoso, está disposto a nos ouvir em oração. Michael Reeves diz nesse livro fininho dele, mas muito, muito, muito maravilhoso, que é Deleitando-se na Oração. Ele fala que a oração é o Deus da comunhão querendo comunhão conosco. Então, a oração é comunhão com Deus, né? É conversar, é nutrir o relacionamento que há entre nós e o Deus Todo-Poderoso. Mas a oração, ela também tem algumas características que às vezes não são tão evidentes. Quando a gente ora, a gente reconhece, primeiramente, por exemplo, a nossa dependência de Deus. Quando eu oro, eu reconheço que eu dependo dele, que eu preciso dele, e consequentemente eu dou um soco na minha autossuficiência, porque eu estou afirmando que eu não sou feliz sozinha, que eu preciso me relacionar e me relacionar com Deus. Eu estou reconhecendo que eu não tenho todas as respostas, que eu preciso de Deus. Eu estou reconhecendo que há um Deus supremo, digno de louvor, digno de adoração, de exaltação, e que eu posso fazer isso por meio da minha oração, o que me diminui e o exalta. Então a oração, ela, além de nutrir esse relacionamento com Deus, ela também expressa coisas importantes a respeito de quem nós somos e de quem Deus é, né? Calvino vai dizer que a oração é a forma primária pela qual a verdadeira fé se expressa. Então, ao receber no seu coração a fé no Senhor, o cristão, ele deseja se relacionar com Deus, ele deseja nutrir esse relacionamento e estar com o autor dessa fé que agora ele tem. Então, além de ser uma forma de expressão da fé, é um passo de fé também, é um passo de confiança, porque quando eu oro, eu reconheço que confio em Deus, eu mostro a minha confiança na soberania de Deus, que pode me ouvir e que pode responder às minhas orações, né? Então, se eu não faço isso, contrário também é verdade, né? Se eu não oro, isso talvez queira dizer que eu não confio tanto assim que há um Deus soberano, que há um Deus poderoso para me responder. E talvez eu ache que a minha própria companhia é o suficiente e que o meu relacionamento comigo mesma seja tudo o que eu preciso priorizar. A Bíblia vai falar em Filipenses 4:8 algo muito importante sobre a oração, né? Paulo diz aos cristãos em Filipos: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes de tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração. Então, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, nos revela a vontade de Deus sobre a oração. Deus deseja que nós coloquemos diante dele todos os nossos pedidos. Todos os nossos anseios, todas as nossas petições devem ser levadas ao Senhor. Então, isso é grandiosíssimo, porque Deus nos assegura de que nos ouvirá, de que nos responderá. Muitos cristãos desanimam da sua vida de oração por, em algum momento, acharem que não estão sendo ouvidos por Deus, quando, na verdade, Deus sempre nos escuta. E sábio e amoroso como Ele é, Ele pondera todos os nossos pedidos e nos dá aquilo que nós realmente precisamos, aquilo que está de acordo com a vontade soberana dEle. E me encanta muito a verdade de que Deus está sempre disposto a me ouvir. Quando a gente olha um pouco para nós, como a gente é diferente de Deus em vários aspectos, né? Quando alguém faz alguma coisa que a gente não gosta, ou então a gente descobre algo ruim sobre uma pessoa, a última coisa que a gente quer é ouvir a voz dessa pessoa, né? Ouvir a voz da pessoa já dá um ranço. E aí, Deus é totalmente diferente, porque Deus, ele não só sabe uma coisa ruim sobre mim, ele sabe tudo sobre mim. Os nossos piores pensamentos, as nossas atitudes mais reprováveis, as nossas características mais feias, e ainda assim ele continua disposto a nos ouvir. Se esse Deus santo e soberano está disposto a ouvir pecadores como nós, por que tantas vezes a gente se vê na posição de não estarmos dispostos a falar com esse Deus? Talvez a gente não entenda o privilégio que é a oração.
Talvez a gente não entenda o presente que a oração é. Talvez a gente não entenda o quanto nós não merecemos estar face a face, falando livremente com o Rei de tudo que há. Por isso a gente negligencia essa disciplina espiritual que é tão importante para todos os cristãos. A gente está sempre reclamando por aí que não é ouvido, a gente está sempre reclamando por aí que não tem bons relacionamentos, que as pessoas não são boas ouvintes, mas a gente despreza o principal relacionamento, a gente despreza o principal ouvinte, que está sempre disposto a nos ouvir. É importante lembrar que isso é misericórdia de Deus. Ele não precisa de relacionamento conosco para estar completo, mas pela sua misericórdia, pelo seu profundo amor, ele escolheu ter relacionamento com pecadores como nós. Ele é um Deus pessoal e por meio da oração a gente pode ter acesso à pessoalidade do Senhor, nos aproximando dele, nutrindo um relacionamento íntimo com ele. E tudo isso flui também de uma vida de amor com a palavra de Deus. Então essas coisas elas caminham muito juntas. A Bíblia, ela contém aquilo que Deus quis revelar a nós sobre quem ele é. A gente nunca ia entender nada sobre Deus se ele não quisesse revelar. As nossas investigações, as nossas buscas não dariam em nada se Deus não tivesse querido se revelar a nós. E a gente está sempre buscando conhecimentos revolucionários, né? A humanidade sempre buscou os conhecimentos que pudessem transformar tudo e quebrar com todos os paradigmas e revolucionar a história. Mas o conhecimento sobre Deus, sobre o Rei Todo-Poderoso, é o conhecimento mais revolucionário que o ser humano poderia ter. Deus cuidadosamente certificou que nesse livro nós teríamos a revelação de quem ele é, dos atributos que ele tem. Além disso, a Bíblia não só contém as características de quem Deus é, mas as características que ele quer que nós tenhamos. Então, não ter uma vida de caminhada com a palavra de Deus, uma vida de leitura da Bíblia, é problemático em muitos aspectos. Primeiro, se eu não leio a Bíblia, eu não tenho acesso a quem Deus é. Então, o Deus que eu adoro, o Deus que eu louvo, o Deus para quem eu oro, não é o Deus real. Isso faz com que muitas pessoas estejam há anos professando fé em um Deus que elas mesmas inventaram. Um Deus com características distorcidas, adaptadas às vontades dos seres humanos. Um Deus que não é soberano, que não é santo. Um Deus que não é justo. E a leitura da Bíblia é quem nos dá a percepção correta sobre a natureza desse Deus. Além disso, se eu não leio a Bíblia, eu não sei o que Deus espera de mim. Eu não sou exortada, eu não sou corrigida. E a Bíblia vai falar isso sobre ela. 2 Timóteo 3,16. Se você puder abrir para a gente ler juntos. 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. É a partir da palavra de Deus que eu vou entender quem eu sou e não deveria ser, e quem eu ainda não sou e devo ser. Se eu não leio a Bíblia, eu não sei quem Deus é, eu não me relaciono com um Deus real e verdadeiro, e eu também não sei o que Ele espera de mim. É por isso que muitos cristãos vivem uma vida sem luta contra o pecado, porque a palavra de Deus é o que nos dá o discernimento correto a respeito dos pecados, de maneira que a gente vai ter discernimento e vai lutar não só contra aqueles pecados que a sociedade considera moralmente ruins, mas contra todas aquelas coisas que ofendem a natureza santa do nosso Deus. A Bíblia, ela nos ajuda em muitos aspectos. E tem um capítulo do livro de Salmos, que é o capítulo 119, onde o salmista vai falar o seguinte. No versículo 9, ele diz que como pode o jovem se manter puro? Obedecendo a palavra de Deus. É por meio da obediência à palavra de Deus que o jovem pode se manter puro, que ele pode vencer os seus pecados. Além disso, a palavra de Deus, no versículo 37, ele vai dizer: desvia os nossos olhos de coisas inúteis. Ele pede a Deus que desvie seus olhos de coisas inúteis por meio da sua palavra. Quando eu leio a Bíblia, os meus olhos, eles fitam no que realmente importa. Na realidade sobre Deus,
na realidade sobre o que Ele quer que eu seja, sobre a sua vontade, sobre os seus mandamentos, sobre suas maravilhosas promessas para a minha vida. É por isso que a Bíblia, ela conforta, ela exorta, consola, anima, nos traz a tristeza que leva ao arrependimento. Então, a leitura da Bíblia e a oração são disciplinas espirituais essenciais para a nossa vida cristã. Nesse livro do Michael Reeves, Deleitantes na Oração, ele vai falar que a oração brota da palavra de Deus e mostra o quanto essas duas coisas andam muito juntas. Ele diz que é a palavra de Deus, a mensagem graciosa de Cristo, que desperta a fé e também a oração. Devemos desejar que os nossos olhos sejam abertos para contemplarmos a beleza do Senhor e para que sejamos atraídos de novo a fim de desejá-lo. Isso acontece por meio da palavra de Deus. E então, depois desse despertar, a oração será apenas a articulação da resposta no nosso coração. Quanto mais eu conheço a Deus por meio da sua palavra, quanto mais eu entendo o que Ele espera de mim, eu nutro o meu relacionamento com Ele, o meu amor por Ele. E a oração é a única resposta possível desse coração, que ama ao Senhor, que ama quem Ele é e o que Ele quer que eu seja. Eu queria terminar dando para vocês algumas dicas práticas de como você pode ter uma vida de oração e de leitura da Bíblia. Primeiro, separe um momento do seu dia para isso. Eu acredito que algumas pessoas não têm um horário fixo para fazer o seu devocional. Algum dia isso vai poder acontecer, né? Esse seu tempo com Deus diário não vai poder acontecer naquele horário de sempre. Mas eu considero importante que você tenha um horário definido. Eu digo isso porque às vezes a gente trata o devocional como uma coisa do nosso dia que pode ficar para depois ou para nenhuma parte daquele dia. Então, se você marca um encontro com alguém, você não falta naquele horário, você não vai em outro horário porque aquela pessoa está esperando por você e é importante que ela não seja decepcionada. É importante que você não fique mal aos olhos dela. Mas se você marca um horário para estar com o Senhor, Ele entende e aí você pode fazer a hora que quiser e às vezes essa hora não chega. Então é muito importante ter um horário fixo no seu dia para isso. Como você pode ter esse tempo com Deus? Então, as pessoas fazem de maneiras diferentes, algumas pessoas fazem anotações, usam várias versões de Bíblia, mas você pode começar tirando um tempo do seu dia para orar. Você pode orar pedindo a Deus que fale com você, que revele a você sobre quem Ele é por meio da sua palavra. Você pode ler um capítulo, 2, 3. Comece no seu ritmo. Não queira começar do alto, lendo 3, 4, 5 capítulos por dia, se você ainda não tem esse hábito. E depois de ler, ore a Deus pensando naquele texto, em como aquele texto se aplica à sua vida. Agradeça a Ele pelo que Ele te ensinou, pelo que você aprendeu naquele texto, pelas verdades que Ele te permitiu entender. Você também pode fazer um relógio de oração, separando motivos específicos pelos quais orar durante o seu dia. Então você pode separar os horários para orar por motivos diferentes. Então, 8 horas da manhã, eu vou tirar 5 minutos do meu dia para orar adorando a Deus. Adorando por quem Ele é, pela natureza maravilhosa dEle. À tarde eu vou tirar mais 5 minutos para orar pela minha igreja, pela minha família, pela minha nação, pelas pessoas ao meu redor que estão passando por dificuldades, enfim. E além disso, uma dica muito preciosa é que você pode orar a Bíblia. Eu não sei se vocês já ouviram essa expressão. Orar a Bíblia é orar uma parte da Bíblia. Como que você pode fazer isso? É simples. Você vai abrir um texto bíblico, por exemplo, eu vou abrir aqui em Salmos 103. Você vai ler esse texto primeiramente, nesse momento de orar a palavra de Deus. Depois que você lê, se algo te chamou a atenção naquele texto e você quer orar a esse respeito, você já pode começar orando. Terminando de ler todo, você pode ir lendo sentença por sentença desse capítulo e orando a respeito de como isso se aplica à sua vida. Por exemplo, no Salmo 103, fala assim: todo o meu ser louve ao Senhor, que eu jamais me esqueça de suas bênçãos. Depois de ler isso, eu posso fechar meus olhos e falar com Deus e louvar a Ele, agradecer a Ele pelas bênçãos que Ele me deu. Senhor, eu te agradeço por ter me dado isso, por ter me dado aquilo. Aí você pode orando especificamente mesmo, dando nomes a coisas na sua vida. Por exemplo, esse salmo continua, né?
Ele perdoa todos os meus pecados. Então, nesse momento, você pode pedir perdão a Deus pelos seus pecados, agradecer pelo perdão dele, dar nomes mesmo aos seus pecados. Senhor, me perdoa por ter sido orgulhosa, pela ira de ontem. Enfim, você vai lendo a Bíblia e orando, aplicando cada sentença à sua vida. Se eu fosse orar isso aqui, como isso aplicaria a minha vida em oração? Então é isso, gente. Eu espero que Deus possa falar ao coração de vocês a respeito dessas coisas. Uma vez, uma pessoa muito sábia me falou algo que eu nunca esqueci. As nossas derrotas começam no nosso tempo com Deus. A gente começa perdendo na vida devocional, no tempo a sós com Deus. A gente começa perdendo nos dias em que a gente deixou de ler a palavra, deixou de orar. E depois essas derrotas íntimas, essas derrotas privadas se tornam derrotas públicas. Então, as nossas grandes quedas, os nossos pecados cabrosos, que a gente costuma chamar, né? Começam no íntimo, na derrota que acontece quando a gente despreza o bem tão precioso que é a oração e a palavra de Deus. Eu queria orar por isso, para que Deus nos ajude na nossa vida com Ele. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, por cada pessoa que o Senhor permitiu que ouvisse esse devocional até aqui. Sei que o Senhor tem propósitos muito reais na vida de cada um e eu te peço que o Senhor possa ajudá-los nessa luta, Senhor, nessa caminhada contigo. Que o Senhor possa nos ajudar, Deus, a amar a Tua palavra, a enxergarmos a Tua palavra, como o salmista diz, no Salmo 119, como um tesouro, e que a gente possa guardar ela no nosso coração. Também nos dê amor, Deus, por tempo contigo, nos dê amor pela oração, nos dê mais amor por Ti, Deus, porque dessa maneira o nosso coração vai ansiar estar contigo, aprender de Ti, louvar a Ti. Eu te peço que o Senhor nos ajude a sermos constantes na nossa vida de oração, na nossa leitura da palavra, que isso possa fortalecer a nossa vida espiritual. Nós dependemos completamente do Senhor, Deus, porque sem Ti nós não somos capazes. Que o Senhor possa ajudar a cada cristão que me escuta nessa luta, que é uma luta tão real na vida de tantos, para que a gente continue lutando por uma vida devocional constante para a glória do Teu nome. Nos perdoa por muitas vezes desprezarmos esses bens tão preciosos, e nos ajuda, Senhor, a Te amar mais e a amar ainda mais, termos tempo de qualidade contigo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Obrigada por terem ouvido até aqui. E é isso.